Boa noite! Beleza, pessoal? Aqui, ó, a revista Vias e Rodovias. Aqui a nossa mais recente edição da Vias e Rodovias, né? Tá certo? A nossa revista já tem 23 anos no mercado, né? E conta com a parceria de muita gente boa, graças a Deus. Esperar aí o pessoal ir chegando aos poucos. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o deputado federal, né, conhecido como Capitão Wagner. Ele é deputado federal pelo PROS, é o Wagner Souza Gomes. O deputado Capitão Wagner, antes de ser deputado federal, ele foi duas vezes vereador, o vereador mais votado, né, do estado, aqui do Ceará. Foi deputado estadual e hoje ele é deputado federal, pelo PROS. E nós teremos o prazer de entrevistá-lo e vamos fazer aqui alguns questionamentos sobre esse movimento político que está acontecendo em nosso país, né? Mediante a essa pandemia, mediante a todos esses movimentos que têm acontecido. É uma satisfação já ver por aqui o Augusto Aragão, nosso breve futuro vereador, ou quem sabe deputado estadual. O Vanson, boa noite, amigo. Ele, assim, tem uma certeza que tem como candidato para o governo do estado o Capitão Wagner, né, futuro, ele diz futuro governador. Que assim seja, essa mudança é super salutar e bastante importante. Vamos esperar que o nosso entrevistado, o Capitão Wagner, entre, que aí nós o convidamos, né, e damos início à nossa entrevista. A qualquer momento, o deputado deve aparecer. O Rodrigo também é outro que acabou de entrar. Obrigado, Augusto. Estamos tranquilo. Estamos por aqui. Tá certo, Anderson. Vamos à luta, né? Pronto, o nosso convidado acabou de entrar e nós vamos convidá-lo para então nós começarmos a nossa entrevista, nossa live, ok? Já está devidamente convidado o nosso capitão. Boa noite, Capitão Wagner. Boa noite, meu irmão. Tudo em paz? Por aqui. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também ao nosso, em breve, futuro vereador Augusto Aragão, que intermediou, né, para que essa entrevista acontecesse. Então, agradeço muito. É uma satisfação e parabéns pelos projetos que têm sido aprovados na Câmara, e a gente sabe que não é fácil. A coisa por ali sempre procuram dificultar, às vezes, quando a coisa é boa, mas tem alguns projetos que têm sido aprovados por Vossa Excelência, que tem sido excelente. Essa aprovação do projeto da Loteria da Saúde, nesse momento importante que o país passa, é extremamente importante. Outra medida provisória também muito importante foi aquela 885, né? Que confisca bem dos tráficos, que o senhor foi um dos relatores. Mas, primeiro, eu queria que o senhor desse boas-vindas aí para quem está nos assistindo,
Como eu disse, obrigado pela sua presença. Moço, obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela entrevista. Eu queria desejar boa noite a todos. Dizer primeiro que você pode ficar à vontade em relação aos questionamentos, não há qualquer restrição, qualquer pergunta que você queira fazer. Eu acho que a gente vai fazer um bom bate-papo aqui. Espero ser objetivo nas minhas respostas para que a gente possa abordar o maior número de temas possível, né? A gente teve uma surpresa no dia de hoje, né? A Polícia Federal está pedindo autorização ao STF para abrir um inquérito contra o ministro Dias Toffoli. A gente tem essa CPI da Covid, tem muita coisa do momento que é importante a gente debater e discutir esse momento. E fico feliz por ter aprovado aqui na Câmara dos Deputados um projeto que cria a Loteria da Saúde. Hoje ele ia ser votado no Senado, mas por conta de um problema interno acabou não sendo, mas nos próximos dias deve ser aprovado e a gente vai cobrar do Ministério da Economia a implementação dessa medida que não vai gerar novos impostos para o cidadão e vai gerar recursos para a saúde. Exatamente, super bem-vinda numa hora de pandemia, uma hora tão delicada para a saúde do povo em geral, não é isso? Eu queria te fazer um primeiro questionamento para que o senhor desse sua opinião, certo? Com relação como é que o senhor vê a maneira como o governador Camilo Santana tem conduzido a pandemia aqui no estado do Ceará. Vamos se ater um pouquinho aqui ao estado que importa mais, né, para os nossos ouvintes e leitores, etc. A gente sabe que tem Qual a gente sua de outros opinião? estados, a gente sabe que tem outras pessoas de outros estados assistindo, mas é importante a gente focar no estado do Ceará, até porque os números do estado do Ceará são números que falam por si só. Por mais que a imprensa tente colocar o exemplo do estado do Ceará como exemplo de êxito, não é o que a gente está vendo nos números. Tanto na eficiência da aplicação das vacinas, mas principalmente, e é isso que nos chama a atenção, na quantidade de pessoas infectadas e mortos no estado do Ceará. Hoje o Ceará é responsável por mais de 20% das mortes do Nordeste. Isso nos assusta demais. Quando a gente vai para os números de mortos por habitantes, o Ceará está em primeiro lugar no Nordeste absoluto. E isso, por si só, fala do êxito da gestão da pandemia no estado de Ceará. A gente viu uma série de medidas serem adotadas sem planejamento. Tivemos um lockdown no ano de 2020. A desculpa era fazer o lockdown para que o governo pudesse se preparar e criar uma infraestrutura capaz de atender as pessoas, para que as pessoas não morressem por falta de leite. Daí o que aconteceu. Hoje não existem leitos suficientes. Em um dado momento da segunda onda, nós denunciamos, nós tínhamos menos leitos aqui na segunda onda do que tivemos lá na primeira onda, especialmente no Cariri, em algumas cidades. A gente fez essa denúncia. E muitas das denúncias que a gente fez durante esse período, graças a Deus, surtiram efeito. Então, a gente não tem como aplaudir uma gestão em que tantas pessoas morrem e que tantas pessoas estão à espera na fila por um leito de UTI ou até por um leito normal, quando alguns hospitais iniciaram sua construção em 2015. Vou citar só um, o Hospital do Vale do Jaguaribe, que foi construído lá em Limoeiro. A construção começou em 2015, até hoje não foi entregue. Sabe quando é que vão entregar o hospital? No ano que vem, porque tem eleição. Para de novo ludibriar o eleitor, para de novo permanecer no poder. Isso é importante que a gente registre aqui. Exato. O senhor acha que o governador se precipitou, o prefeito, à época, Roberto Cláudio também, quando desfez aqueles hospitais de campanha, assim, de forma que ainda poderia ter esperado mais um pouco? Olha, a falta de planejamento tem sido a tônica aí dessa gestão da Covid no Ceará. Vou dar dois exemplos para você. O governo do estado construiu um hospital de campanha lá em Maracanaú. Essa construção foi no ano passado, na primeira onda. Esse hospital funcionou? Até hoje não funcionou um dia. Foi construído, a prefeitura cedeu o terreno, foi lá montado o hospital de campanha. Até hoje não funcionou um dia. Já em Fortaleza, pegaram o nosso estádio Presidente Vargas, de novo sem planejamento, de novo sem critérios. Nós tínhamos aí o Centro de Formação Olímpica, nós tínhamos o Centro de Eventos, tinham vários espaços melhores para se fazer esse hospital de campanha. Eu até podia aproveitar hospitais prontos, montados.
o pronto-socorro dos acidentados, nós tínhamos o Hospital Batista à disposição e várias outras unidades hospitalares à disposição. Preferiram destruir o PV para construir o hospital de campanha, que só funcionou 5 meses. Depois de 5 meses, quando souberam que havia uma operação da Polícia Federal para descobrir o que estava acontecendo naquele hospital, desmontaram às pressas o hospital, e o que a gente vê é um grande prejuízo para o esporte e para a saúde. Porque montaram o hospital de campanha, depois de montado, em vez dele continuar existindo, deixou de existir. A Ana Cristina está falando aqui. A maternidade Argentino Castelo Branco é um hospital também que está à disposição. Não faltavam opções para que a gente pudesse dar algo sustentável, algo que fosse fixo para cuidar das pessoas. Exato. Inclusive, foi anunciado no meio, agora esse ano, né, acho que em fevereiro ou março, pelo governador, ali na UPA da Praia do Futuro, várias UTIs, mais de 30 UTIs, mas foi constatado em denúncia que as UTIs não estavam funcionando até questão de menos de um mês atrás. Então, isso realmente é uma situação meio delicada, não é isso? Me diga uma coisa, Excelência, Sua Excelência acredita nesses lockdown? Acredita que esses lockdown foram capazes de cumprir a missão para que os governadores e prefeitos determinaram? Olha, a gente pode falar com muita propriedade do Ceará, né? Porque a gente vivenciou de muito perto essa situação. Em um dado momento, agora da segunda onda, o governador do estado do Ceará reuniu ali uma grande quantidade de prefeitos da região do Cariri e perguntando como é que estava a situação em cada município. Eu acho que essa atitude foi correta, de reunir para perguntar se o município precisava ou não de lockdown. Só que ele reuniu, fez lá uma votação entre os prefeitos disseram, não, na minha cidade, por enquanto, não precisa, aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. A maioria disse que não precisava. O que o governador fez? Discordou completamente dos prefeitos e implementou o lockdown. E eu me pergunto, para que fazer a reunião se a decisão da maioria foi que não havia necessidade naquele momento e mesmo assim ele fez o lockdown? Quis dar um de democrático sem ser. Na verdade, eles agem dessa forma. Eles vendem para a imprensa que são democráticos, mas na verdade não são. Né? Esse grupo que está no poder aí há mais de 20 anos, no estado nesse caso aí a atitude não condiz. Nesse caso aí, a atitude não condiz com o discurso, que é, né? Comportamento de ser, exatamente. Na sua opinião, certo? O senhor acredita que houve, nesse período, superfaturamento nessas compras de insumos? A gente tem vários exemplos. Vamos falar aqui do governo do Estado, né? Em termos de vacinas, de insumos de uma maneira geral, né? O senhor acha que pode ter havido algum desvio ali de conduta? Olha, a gente pode citar uma série de exemplos aqui. Eu posso citar para você compras feitas pela Prefeitura de Fortaleza e compras feitas pelo governo do Estado. Em um dado momento, eu até quando comparei uma compra do governo do Estado com uma da Prefeitura, eu elogiei o governo do Estado. Mas foram várias compras. Eu vou citar aqui o exemplo da compra dos respiradores. Fortaleza comprou o respirador mais caro do mundo, R$250 mil por unidade de respirador, mais caro do mundo. Pagou antecipado por esses respiradores e a gente está esperando há mais de um ano esses respiradores chegar porque não chegaram. O dinheiro não foi devolvido. Até hoje, né? Há um prejuízo de 17 milhões de reais, justamente. Até hoje esses 17 milhões não foram entregues, nem os respiradores. Alguém pode estar falando, o capitão está preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado com as vidas que poderiam ter sido salvas se esses respiradores tivessem chegado. Se tivessem chegado, muitas pessoas que morreram sem dúvida, por falta de UTI, de condição de entubamento, não teriam falecido. E sem falar no prejuízo dado aos cofres públicos. Muita gente colocou dinheiro no bolso, se locupletou no momento em que a gente precisava dar um exemplo. Infelizmente, esse é só um exemplo. O hospital de campanha, já existe um relatório do Ministério Público do Estado, será comprovando desvio de 7 milhões de reais. Vamos lá para uma compra do governo do Estado, para não dizer que o governo do Estado fez tudo certo. O governo do Estado comprou no consórcio Nordeste
com os nove estados do Nordeste, fez uma aquisição de respiradores. Também pagou antecipado 10 milhões de reais por esses respiradores. Até hoje, a gente está esperando esses respiradores. O que chama mais atenção é que o governo do estado, moço, ele resolveu comprar esses respiradores da indústria da maconha americana. Existem algumas empresas americanas que produzem medicamentos e insumos à base da cannabis. E, não sei por que motivo, esse consórcio Nordeste resolveu comprar dessa indústria os respiradores que até hoje também não chegaram. Então, uma série de irregularidades. Tivemos teste rápido, que foi superfaturado, cesta básica superfaturada, tudo isso a gente denunciou à época e, infelizmente, nem tudo a gente teve resposta, mas muita coisa já está sendo esclarecida. Exato. Inclusive, sobre tudo isso, nós temos conhecimento. Agora, o que me deixa perplexo, deputado, é o Ministério Público Federal aqui no estado do Ceará ter dito que não encontrou irregularidades nas compras dos respiradores e de outros insumos pelo governo do estado. Diante de tudo isso que o senhor expôs, nos deixa um pouco surpreso, não? Na verdade, a imprensa, muitas vezes, ela pega parte da informação. Vou citar para você. O governo do estado fez várias compras de respiradores, foram várias. Numa delas, o Ministério Público Federal disse, olha, essa aqui está ok, o respirador foi entregue, foi pago, está tudo direitinho, não tem o que falar. Estão pegando essa informação para dizer que não há qualquer ilegalidade em nada que foi feito pelo Estado. Em relação a essa aquisição, em relação a essa compra, está tudo ok. Mas em relação a outras compras, a gente tem investigação ainda tramitando, ainda sendo realizada, e é importante que a gente possa ter cuidado com essa informação. Lá na época da campanha, só para te dar aqui, ilustrar a informação, a gente bateu muito nesse esquema de corrupção do hospital de campanha. E o que aconteceu? Na época, o TCU baixou uma norma dizendo, olha, o hospital de campanha foi construído com recurso do Tesouro, recurso próprio, não tem recurso federal. Aí pronto, o pessoal saiu comemorando, tá vendo como não tem recurso federal? Peraí, não importa se o recurso é municipal, estadual ou federal, eu quero saber se teve corrupção. E corrupção teve. O Ministério Público do Estado de Ceará já identificou 7 milhões de reais. Aí parte da imprensa vem, pega aquela informação de que o TCU disse que não tinha verba federal envolvida, e diz, olha, realmente, aí o que estão falando não tem nada de errado, porque não tem verba federal. Não ter verba federal não significa que não teve roubo. O roubo aconteceu, o Ministério Público identificou. Claro, até porque o governo federal mandou muito dinheiro, né, para o Estado, para os estados, para que pudessem ser feitos todos esses trabalhos que os governadores, no caso, muitos deles fizeram, e a gente sabe que teve problemas nas prestações de contas em praticamente todos eles, né? Você não tem noção, deixa eu só falar uma observação em relação a isso que você falou. Tem muitos prefeitos que levantaram a mão para o céu e agradeceram e disseram amém, de tanto dinheiro que o governo federal mandou para essas prefeituras. Tinha prefeito que ia entregar a gestão, porque estava no final da sua gestão, ia entregar a gestão com uma dívida de milhões de reais. Só que foi tanto dinheiro que o governo federal mandou que eles conseguiram entregar a gestão com o caixa em azul. O caixa ia ser entregue em vermelho, mas foi entregue no azul por conta dessa ajuda que o governo federal deu. Exatamente. Isso não só prefeitos, no caso de muitos governadores que pagaram folhas e tudo mais, né? Que a gente ficou sabendo disso. O senhor é capitão da Polícia Militar, não é? E portanto, um policial, um militar. Como o senhor tem visto a questão do Ceará, assim, tão em evidência na questão da violência aqui no Estado? Isso já vem de alguns anos. Como é que o senhor tem visto essa questão, capitão? Olha, eu tenho denunciado essa questão das facções, essa questão da violência no Estado será muito, muito tempo mesmo. E o que me chama a atenção é o conformismo da população de parte da imprensa, que nem noticia mais. A gente teve semana passada uma jovem em Fortaleza que simplesmente teve a cabeça arrancada. Eu não vou mostrar a foto aqui porque
logicamente, que a Não, gente não quer que as pessoas passem mal. sim, Arrancaram a sim. cabeça da jovem, arrancaram um braço, arrancaram o outro, arrancaram a perna, arrancaram o outro. Encontraram cada parte do corpo dela em um local diferente, aí em Fortaleza. Isso é um grande absurdo. Nem o Estado Islâmico faz isso. A Nem o Estado gente Islâmico tem faz isso. recebido algumas denúncias dessas facções e dentro dessas situações que o senhor está citando. Olha, o que está acontecendo é que as facções, elas não só estão matando as pessoas dessa forma, como elas estão filmando a execução, elas estão filmando na hora que com o facão arranca a cabeça da pessoa, com o facão arranca o braço, arranca a perna. Eles filmam tudo e colocam em redes sociais. E o que me chama a atenção é que quando um fato como esse acontece lá no Oriente Médio, numa briga entre o Estado Islâmico e qualquer outra nação, qualquer que seja o movimento, há uma repercussão gigante em todo o mundo e aqui no Brasil. Mas aqui no Ceará, a gente está tendo algo semelhante acontecendo toda hora, todo dia. Não tem exagero, não. A guerra entre as facções acontece porque o governo do Estado, em vez de pegar o seu aparato policial para combater o crime, está pegando o aparato policial para combater o cidadão. Eu nunca imaginei em ver policiamento especializado, o COTAR, o COTAN, o Batalhão de Choque e o Raio sendo deslocados pelo governador para prender o cidadão que abriu o comércio ou que está lá com seu carrinho de lanche querendo sobreviver, ou para prender um manifestante que está fazendo um movimento dentro do carro sem gerar aglomeração. Infelizmente, o Estado de Ceará passou a ser referência negativa por conta do uso que o governador está fazendo da sua polícia para colocar a polícia contra o cidadão e a sociedade contra a polícia. Exatamente. Inclusive, nessas duas vertentes que o senhor falou, na minha opinião, e eu acredito, não sei se o senhor concorda, é uma forma de intimidação. Na questão das facções, é intimidar os inimigos. Na questão do governador, do governo do Estado, né? Em si, é intimidar os cidadãos. Na minha opinião, parte daí. Porque a gente vê aglomeração em tantos lugares, nos ônibus, o senhor vê ali no centro da cidade, o senhor vê Vá para o aglomeração local para de todo lado. O vacinação. cidadão vai caminhar na praia e aí tem ali uma opressão para cima do Vá para um cidadão. local. Vai Vá para caminhar um na local. praia, uma coisa que é Vá, sadia, é boa. vá para um local onde está tendo vacinação. Hoje eu recebi várias imagens do centro de eventos entupido de pessoas, uma fila gigante para as pessoas serem vacinadas. Imagine um idoso, uma pessoa com comorbidade, uma mulher grávida, uma pessoa que está lá numa fila dessa se arriscando, colocando em risco não só a vida dela, mas dos seus familiares por conta da má gestão. Eu volto lá para a resposta da primeira pergunta que você fez. Será que essa gestão está bem feita? Será que estão aplicando vacina corretamente? Hoje me passaram informação que essa vacina da Pfizer, que está sendo aplicada aí no centro de eventos, não está sendo acondicionada corretamente. Ela tem que ficar numa determinada temperatura. Então, há uma falta de cuidados com as pessoas e com os insumos que tem assustado bastante a população. Sim, me parece que agora à tarde a Anvisa suspendeu aí a aplicação da AstraZeneca, né? AstraZeneca. Isso, me parece que foi, não tenho ainda muito certeza disso, não sei se o senhor tem essa informação. Já nesse ritmo aí das vacinas, como é que o senhor está vendo essa questão dessa CPI da Covid no Senado, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, vamos fazer também aqui uma correlação. Nós temos denúncias de corrupção no Pará. Você viu que no Pará, atrás de uma parede falsa de um hospital, tinha lá 18 respiradores. Nós temos. Sim, Esse é só um exemplo, né? Teve dinheiro, muito dinheiro encontrado na casa do secretário de saúde, em malotes, lá em caixas. Tivemos denúncias gravíssimas no Rio de Janeiro. Tivemos denúncias gravíssimas no Ceará. No Brasil afora, teve escândalo de corrupção com o dinheiro do Covid. no Amazonas No também. Amazonas, em todo mundo, em todos os locais. Aí você vê os senadores que foram escalados para essa CPI, os seus partidos, quererem blindar completamente seus governadores e prefeitos, com exceção ali do senador Eduardo Girão,
o senador Marcos Rogério e mais um ou outro, a grande maioria dos senadores está ali simplesmente para blindar. Num país sério, o Renan Calheiros nunca seria sequer membro da CPI, imagine relator. E aqui eu não vou nem falar dos inquéritos e processos que ele responde no STF, não. Só por ser pai de um governador, não há como nós entendermos que esse cara podia ser relator dessa CPI. Exato. Isso é crime, isso é irresponsabilidade. Tem falado do presidente também, né, da CPI, que também tem lá seus processos. Responde juntamente com a esposa, com vários familiares, por desvio de recursos de onde? Da saúde. Então colocaram a raposa para tomar de conta do galinheiro. Ou seja, vamos fazer o seguinte, a gente se blinda, o Augusto está lembrando aqui do Jader Barbalho, que é pai do governador do Pará, que é suplente também da CPI. É suplente, exatamente. Então, colocaram a raposa para tomar de conta do galinheiro. Esses caras estão ali simplesmente para fazer palanque político para desgastar o governo federal. E aqui ninguém vai dizer que numa pandemia em que você não entende esse vírus, ninguém sabe ainda como é que ele age, não houve algum erro do governo federal, pode ter ocorrido, ninguém vai passar a mão. Agora, simplesmente dizer que todo o erro foi do governo federal, governador e prefeito não têm responsabilidade nenhuma, pelo contrário, os maiores erros, que são os erros relacionados à corrupção, foram nos governos estaduais e nos governos municipais. Quem executou verba de Covid não foi o governo federal, não. O governo federal comprou respirador a preço de banana. Veja o depoimento do Mandetta e veja lá quanto foi que custou cada respirador. A 13 mil, né? 13 mil. Olha a diferença para 250 mil. De 13 mil reais para 250 mil é uma diferença gigante. Bem significativa. Então, enquanto o governo federal, quando fez suas aquisições, fez com esse cuidado e com essa responsabilidade, os governos estaduais e municipais não quiseram nem saber. Fizeram pouco caso com recurso público, muito esquema de corrupção aconteceu e só quem se deu bem, na verdade, foram os bandidos. Além da despesa, de toda a despesa que uma CPI como essa dá, né, ao erário público, certo? Além de toda essa despesa, o senhor acredita que vai levar algum caminho, alguma coisa de positiva vai se tirar dessa CPI, além dessa questão de querer acusar o governo federal, como já tem feito o Randolph, o Renan e até o presidente, Omar? Olha só fazendo uma comparação. Esses senadores aí que estão blindando os governadores, eles estão fazendo o seguinte, olha, não importa se geraram prejuízo de bilhões de reais para a nação brasileira. O que importa é que o presidente não estava usando uma máscara. Olha a medição, olha a gravidade das acusações. Você fala em escândalo de corrupção, desvio de recurso público, tudo que não presta, e a preocupação única e exclusiva não é porque ele não estava usando a máscara. É porque ele estava fazendo isso. Veio da palavra de uma senadora como a Simone Tebet, né? É um absurdo, uma das. Que falou que o governador, a CPI não é para investigar se o governador cometeu ilícito ou não. Um absurdo. Não, é ridículo. Isso eu acho que acaba fortalecendo o próprio presidente, porque quando se vê uma perseguição desse tamanho, membros da CPI, a imprensa, a grande imprensa, né? Porque ainda existe imprensa séria, tem veículos de comunicação que são sérios, mas a grande imprensa, os membros da CPI e todos os bandidos da nação querendo se juntar contra o presidente, dão a ele um argumento muito sólido que ele está incomodando o sistema. Há um grande incômodo com o sistema. Eu nunca vi, e aqui eu preciso tocar no assunto, porque eu não sou de me omitir, eu nunca vi o STF interferir tanto numa gestão. Nunca vi na minha vida. O STF quer mandar em tudo na gestão do governo federal. Eu não vejo eles tomarem as mesmas medidas em relação a governos estaduais e governos municipais. Eu não vejo. Algumas acusações que são feitas ao governo federal são muito piores em relação aos seus municípios, em relação aos estados. Mas não há, por parte do STF, a mesma vontade de interferir nas decisões dos executivos estaduais e municipais. Com certeza, concordo plenamente. Só esclarecendo a Vossa Excelência que a gente procura fazer, eu como jornalista, e sou jornalista desde garoto,
embora já tenha trabalhado até na Veja, na Isto É, em outros lugares sem muita repercussão, a gente procura fazer uma mídia imparcial, já há 23 anos, através da revista Vias e Rodovias. Ok, capitão? Então, Perfeito. eu concordo plenamente. Nós estamos vivenciando um momento na imprensa brasileira extremamente preocupante. Eu diria que é mais militante do que informativo e útil à sociedade. Já quanto ao STF, embalando nesse assunto, o que o senhor achou daquela atitude, daquele autoritarismo pelo Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, mandar prender, né, o deputado federal, seu colega Daniel Silveira, em horário totalmente em desacordo com a Constituição. A Constituição diz que não pode prender, né, a partir das 6 horas da noite, às 18 horas e tal. O sujeito foi preso lá às 11h30 da noite, por uma determinação totalmente ali, qualquer jurista pode ver isso, inconstitucional. Eu sei que o senhor tem boas noções do direito e sabe disso. Qual o seu pensamento? Eu sei que o senhor votou contra, que eu assisti, eu vi, mas eu queria que o senhor dissesse aqui, por gentileza, para os nossos ouvintes aqui, né, que estão nos assistindo, a sua opinião. Olha, me causou até estranheza a grande repercussão que o meu discurso de 4 minutos teve em todo o Brasil. O que foi que eu falei no meu discurso? Eu apenas disse que o Daniel estava servindo de boi de piranha para o STF. O STF querendo acabar com a crítica, com a grande crítica que ele recebe nas redes sociais do povo brasileiro, pegou o Daniel Silveira de boi de piranha e o Alexandre de Moraes, na minha visão, praticou um ato completamente ilegal. Você falar que um ministro do STF, que é o responsável por cumprir a Constituição Federal, manda redigir um mandado de prisão em flagrante, aí você pergunta para qualquer jurista no Brasil todo. Os de esquerda, os de direita, os de esquerda, como não queriam concordar de forma pública, se calaram. Os de direita foram lá, os de centro, as pessoas que tinham um mínimo de bom senso, falaram, peraí, aí aqui ninguém vai entrar no mérito da questão do que o Daniel falou, mas se ele cometeu esse ilícito, essa prisão é completamente ilegal, pelo horário que é ilegal, pela forma, mandado de prisão em flagrante, isso não existe em lugar nenhum no mundo, foi criado aqui pelo Alexandre de Moraes. E mais vergonhoso foi a gente ter que, na reunião do colégio de líderes, lá com os líderes de partido de direita, de centro e esquerda, escutar de todos os líderes, de todos, partido de esquerda, de direita e de centro, dizer, não, a prisão foi legal. Aí o pessoal da esquerda, foi legal, mas eu não posso pedir para soltar o deputado, porque ele é de direita, porque ele bate, porque ele faz isso, ele faz aquilo, eu não posso pedir. Então, o que fez com que o Daniel Silveira permanecesse preso? Primeiro, os partidos de esquerda não reconheceram que ali havia uma grande ilegalidade, porque a vítima da ilegalidade era alguém de direita. Segundo, o que aconteceu foi que muita gente também tem medo do STF. Tem muita gente que tem rabo preso. Então, esses que têm rabo preso também não quiseram votar aí. Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo foi por esse motivo. Alguns por esse motivo, outros por questão ideológica. Não quiseram fazer com que o Daniel fosse libertado porque poderiam desagradar membros do STF. Ora, o STF cometendo uma ilegalidade e por questões ideológicas ou questão de algum receio, eu vou deixar que eles cumpram. Eu não só votei pela liberação do Daniel, como fiz discurso e falei da ilegalidade, que é o correto. Se lá nos bastidores todos os deputados estavam dizendo que era ilegal, por que não subiram na tribuna para dizer? O que é mais constrangedor foi eu descer da tribuna depois e alguns deputados que votaram pela manutenção da prisão do Daniel olhar para mim, dar os parabéns, fazer isso. Mas como assim? Você votou contra e está me dando parabéns, dizendo que eu estou certo? É uma coisa que só quem está nos bastidores aqui é que vai entender. Meio sinistro, né? E ali é uma questão de autonomia de poder. Eu acho que o STF, ele ali invadiu
o poder do legislativo, não é? Ali é uma coisa que autorizou a acontecer com qualquer um outro deputado numa situação. Ninguém está aqui aplaudindo o discurso muito rigoroso do Daniel Silveira, do deputado. Mas, como o senhor disse, essa prisão em flagrante, ela feita através de um vídeo que teria passado um dia anterior, é totalmente ilegal e inconsequente, né? É, Mudando agora um pouquinho de assunto, vamos para uma coisa também bastante importante para o Brasil. O senhor acredita que o Brasil precisa corrigir essa questão das eleições, das urnas eletrônicas e partir para o voto impresso auditável? Olha, muito importante que a gente, quando discuta esse assunto, seja claro, as pessoas estão confundindo, achando que a gente quer trocar uma coisa pela outra. O que a gente quer, na verdade, é ter a possibilidade de auditar o resultado da eleição. Como é que a gente vai auditar com mais segurança? Tendo a urna eletrônica e o voto impresso. Hoje, na minha rede social, a gente colocou lá uma enquete, aí uma moça foi lá e disse: olha, que absurdo, isso é um retrocesso, vocês querem voltar para a cédula de papel, papapá, papapá. Ela não entendeu que a intenção do projeto que está tramitando aqui é ter a possibilidade de você votar na urna eletrônica e receber ali o seu voto e poder depositar numa urna para garantir que o que você votou é realmente o que está lá na contagem. Então, a gente é completamente a favor de toda e qualquer auditoria, todo e qualquer mecanismo para gerar mais transparência, para facilitar até a fiscalização da população, a gente vai votar a favor. A gente espera que, de fato, esse projeto seja pautado aqui na casa e a gente possa aprová-lo o mais rápido possível, até porque, para que ele possa ser executado no ano que vem, tem que ser aprovado até setembro, pelo princípio da anualidade. Exato. Eu tenho também batido muito nessa tecla e lutado muito, porque é como o senhor disse, não é uma questão de tirar as urnas eletrônicas, pelo contrário, tem que aperfeiçoá-las, mas desde que tenha ali uma comprovação de que o seu voto foi ali dentro da normalidade do que você votou. Para isso, chama-se voto impresso auditável, né? Que você pode conferir ali, não é isso? E o senhor acredita que em algum momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu algum deslize ali com relação, quando eu digo deslize, é no seu comportamento, com relação a essa pandemia, que possa influenciar. Você sabe que o povo é influenciável mesmo, mas que possa influenciar e ter prejudicado em algum momento nessa questão da pandemia? Olha, a gente sabe que no começo da primeira onda havia uma grande incógnita em relação ao que seria essa pandemia, ao que seria o coronavírus. Nós vimos aí diversos médicos, especialistas, infectologistas darem previsões que não foram cumpridas. Eu acredito que o ao redor do presidente deve ter passado informações para ele em relação à pandemia que não corresponderam com a realidade. Houve uma surpresa no mundo todo, porque a gente imaginava que teríamos a primeira onda e a gente ia se adaptar e não teremos sequer a segunda onda. E a segunda onda veio com mais força e, infelizmente, o mundo não se preparou para isso. Então, em virtude disso, eu acredito que a questão do uso da máscara é vital, indiscutivelmente é uma ferramenta que deve ser utilizada para se evitar uma maior proliferação do vírus, e o presidente não acreditava nisso, é tanto que hoje está usando a máscara em algumas ocasiões e outras ele não usa, mas ele já está se convencendo da necessidade de usar a máscara. A questão das aglomerações é inevitável, o presidente é um cara que é amado por uns e odiado por outros, e na hora que ele vai para a rua e o povo sabe, o pessoal acaba indo. Vontade dele. Quanto a algumas outras
situações que a mídia distorceu muito, a gente tem que ter cuidado. Quando se fala aqui, por exemplo, em uso da ivermectina, em fortalecimento da imunidade, em situações diversas que fortalecem o sistema imunológico, fizeram uma confusão dizendo que as pessoas que acreditavam no tratamento precoce eram contra a vacina. Ninguém aqui é contra a vacina. Na verdade, o tratamento precoce é uma ferramenta. Eu acredito que a decisão do médico ela tem que ser soberana. Eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou cientista, eu tenho que seguir a ordem do médico. Hoje mesmo eu fui para o médico com a minha esposa, que está com suspeita de Covid, inclusive o exame deu positivo, a gente vai fazer o reteste amanhã, e a médica passou, como está no começo, ela passou uma série de medicamentos que a gente vai adotar como forma de fortalecer o sistema imunológico dela e até o meu. Eu tive contato com ela, né? Hoje eu já tomei ivermectina, já tomei vitamina C, vitamina D, etc. Então isso... O senhor já teve, não? Oi? O senhor já teve, não? Não, por incrível que pareça, estou com 1 ano e meio em contato com as pessoas, mas não tive ainda. Minha esposa já teve na primeira onda e hoje deu positivo de novo para ela. Amanhã a gente vai fazer o reteste. O meu deu negativo hoje, o dela deu positivo. Amanhã a gente vai fazer um reteste para confirmar. Abraço, Camila Cardoso. Um beijo grande. Camila está assistindo a gente. Então, acredito que em algum momento, Ronce, eu acho que todo mundo cometeu alguma falha, né? A própria OMS veio... Sem dúvida. Veio a público pedir desculpa, porque tinha mandado as pessoas ficarem em casa. Né? O próprio ex-ministro da Saúde, que é médico, disse, olha, fiquem em casa, só se sentir falta de ar que vão para o hospital. Quem foi que acertou tudo nessa questão da pandemia? Ninguém. Então, pegar um erro, uma falha, um equívoco, uma falta de informação e superdimensionar, eu acho que é um desrespeito, inclusive, com a nação. Acho que o Brasil está num processo de vacinação acelerado. Infelizmente, a gente teve problema aí com essa questão do insumo para a Coronavac, mas já está chegando, a gente vai resolver isso. As outras vacinas estão sendo entregues e muito em breve a gente vai ter grande parcela da população brasileira vacinada. Hoje a gente está entre os 5 países que mais vacinaram, a gente está na frente de alguns que até produzem a vacina. Então isso é um mérito. Algumas pessoas querem comparar, não, mas lá na época que a gente teve H1N1, houve um processo de vacinação muito mais rápido. Existia muito mais vacina à disposição. A vacina que está sendo utilizada agora é uma vacina emergencial, não é nem uma vacina com autorização total. Ela é autorizada para uso emergencial. E a gente tem que fazer esse debate franco. Quando a Anvisa não aprovou a Sputnik, o pessoal quis fazer política em cima disso. Graças a Deus que alguns jornalistas responsáveis falaram, peraí, a Anvisa autorizou Coronavac, a Anvisa autorizou a Pfizer, a Anvisa autorizou a AstraZeneca, não autorizou a Sputnik porque não apresentaram os documentos devidos. Até na Rússia, as pessoas têm dúvida em relação a Sputnik. Aí a gente vai aprovar uma vacina que nem no país que foi fabricado, que foi inventado, o pessoal tem confiança, tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Eu acho que vocês podem até fazer política, mas vamos ter uma responsabilidade com a população, porque não estão tendo, não. Sim, com certeza. Inclusive, não sei se o senhor chegou a assistir, né? Os técnicos da Anvisa explicando o porquê da não autorização, né? E ali foi um caso bem explicado, então não há que se questionar. Há de se questionar o ministro Lewandowski agora, dando 48 horas à Anvisa para explicar o porquê não autorizar, né, em termos técnicos. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Como se ele entendesse, como se ele fosse um infectologista, um médico, um técnico no assunto. Eu, particularmente... Deixa eu puxar outro assunto do STF aqui para explicar para a população outra grande polêmica. É uma decisão do ministro Fachin impediu que a Polícia Militar do Rio de Janeiro pudesse fazer o trabalho dela. Impediu que a Polícia Militar subisse nos morros cariocas. O que foi que o ministro Fachin fez? Ele deu uma carta de alforria para os bandidos. Olha, fiquem à vontade, pratiquem o tráfico de drogas, matem à vontade, façam tudo que vocês quiserem, porque a polícia não vai poder subir nos morros cariocas. E o que acontece? Num dado momento,
a polícia vendo, olha o que a polícia viu, tem um relatório que comprova isso. A polícia descobriu que bandidos de facções cariocas, milicianos, bandidos integrantes de diversos grupos criminosos, estavam cooptando crianças e adolescentes para fazer parte desse grupo criminoso e, em alguns casos, estavam pegando esses mesmos adolescentes, aqueles que se negavam em participar desses grupos criminosos, estavam esquartejando, decapitando, estavam fazendo o que estão fazendo no estado de Ceará, arrancando cabeça de jovem, arrancando braço, perna, estavam fazendo tudo isso. E mesmo assim, o ministro Fachin achava que não havia necessidade de subir nos morros cariocas. A polícia resolve montar uma operação que, estranhamente, o relatório sigiloso que estava na posse do Ministério Público chegou às mãos dos criminosos, a polícia encontrou lá, e ao final de uma operação que teve um cidadão, um policial civil morto de forma absurda, quando ele apenas descia do carro da viatura para tirar ali os obstáculos para que a viatura pudesse passar, levou um tiro na cabeça, e a polícia vai para o enfrentamento, vai para o confronto, e muitos bandidos e muitos criminosos foram mortos. Aí me vem a grande imprensa brasileira e esquece de se solidarizar com as famílias de 3 crianças e 2 profissionais que foram mortas de forma cruel lá em Santa Catarina e passam a se solidarizar com familiares dos criminosos. E eu não estou dizendo que não tem que se solidarizar com familiar de criminoso, não. Que não familiar de criminoso, não necessariamente é criminoso, mas a festa que a imprensa fez para tentar macular a imagem da polícia, querendo colocar a polícia como grande vilã. Quando os mortos foram traficantes e num dado momento, parte da imprensa diz, não há qualquer prova de que os mortos são criminosos. No outro dia, a imprensa teve que engolir um relatório que mostrava que de 24 mortos, 12 eram traficantes e 12 cometeram vários outros crimes. E para completar os 25, era um rapaz que tinha outros delitos que não os que estavam relacionados ali. Infelizmente, essa tentativa da mídia de macular a imagem da polícia só faz mal à segurança pública. Se houve um erro, aponte esse erro e não simplesmente sair generalizando. O que aconteceu nos morros do Rio de Janeiro aconteceu por uma série de equívocos. E quem deu início a esse equívoco foi o STF, através da decisão errada, completamente equivocada, do ministro Fachin. Em nenhum outro lugar do Brasil a polícia está impedida de trabalhar. Mas nos morros cariocas a polícia foi impedida de trabalhar. Me dê um motivo, me explique por quê. Exato. E o pior disso tudo é saber que partiu de forma monocrática de um ministro que nem conhece o Rio de Janeiro direito, não sabe qual é a situação ali, a real situação. Quem conhece o Rio de Janeiro, eu sou de lá, a gente sabe que a barra é muito pesada. Então, esse é o tipo de atitude, de ação que não se pode concordar de jeito nenhum. A polícia não pode ficar impedida. Deixaram ali eles construírem, aumentar. E digo mais, não foi só lá, não é só a questão ali no Jacarezinho. As outras comunidades também estão no mesmo embalo. Né? Então, é extremamente prejudicial para a sociedade carioca como um todo. Né? Assim como... A gente vai ter consequência gravíssima, Ronce. Aí a gente vai ter consequências gravíssimas por dominando o crime. Sim, com certeza. Já está tendo, né? Já está tendo. Eu tenho muita gente lá do Rio de Janeiro já me liga e tal, e conta a situação que você está sem segurança nenhuma, porque esse pessoal desce ali para a pista e o prejuízo é muito grande de vidas e etc. Além da pandemia, ainda toda essa criminalidade. Você vê o quanto eles andam ali com armamento pesados, né? O quanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar tem trabalhado no sentido de combater o tráfico de armas, drogas, armas, essa coisa toda, e a gente vê a quantidade que é apreendido no Brasil. E, inclusive, isso acontece, de certa forma, aqui no Ceará, na questão das facções, né? Como o senhor já mencionou, essas facções esquartejam
adolescentes, matam uma forma de oprimir, de meter medo ali, quando ele for recrutado, não recusar e tal. É uma coisa impressionante. Deputado, eu queria que o senhor, por gentileza, Vossa Excelência, falasse um pouquinho aí sobre esse projeto que eu acho super importante, que eu achei super importante, que é a aprovação do projeto Loteria da Saúde. A gente teve a aprovação da Loteria da Saúde, né, que agora foi encaminhada para o Senado, deve ser votada lá em pouquíssimos dias. E qual é o grande diferencial do nosso projeto? A gente pensou com muito cuidado, porque hoje o cidadão já está entupido de impostos para pagar. E há muito tempo que se criam projetos aqui para retornar a CPMF, para criar um novo imposto para financiar a saúde, que é caro. Saúde, de fato, é muito caro. Só que a gente encontrou um mecanismo em que a gente vai sim conseguir mais recursos para a saúde sem colocar na conta do cidadão. Como é isso? Através de uma loteria. Quem aposta na Mega Sena, na Dupla Sena ou em qualquer outra loteria, já faz essa aposta porque gosta de praticar esse tipo de jogo. E vai ter a oportunidade de apostar numa loteria cujo o recurso, cujos prêmios vão ser destinados justamente para cuidar, nesse momento, do combate ao Covid e no momento posterior, quando a gente vencer essa guerra, para financiar a saúde aí dos estados, municípios e também da União. Então, foi um projeto que foi aprovado por unanimidade, todo mundo votou a favor, não tinha como votar contra, a gente espera que no Senado seja da mesma forma. E com certeza será, e o senhor está de parabéns pelo projeto, e que outros com certeza virão do mesmo naipe, né? O senhor, deputado, Vossa Excelência, pretende se candidatar ao governo do Estado? 2022 está chegando, né? Nós vamos ter Copa do Mundo, essas coisas todas, mas a eleição vai estar ali, né? Ali na cabeça de todo o pessoal. O que o senhor pensa? Chega a dar uma coceirinha na cabeça quando vocês perguntam essas coisas. A gente está muito focado agora na questão do combate ao Covid, está tentando ajudar o Estado de toda forma possível, e o foco da gente é esse. Mas, logicamente, no ano que vem, no momento correto, a gente vai fazer essa discussão e a oposição do Estado será vai estar muito mais fortalecida do que esteve em 2018. Algumas pessoas fazem a comparação e dizem o governador Camilo foi o que teve o maior percentual de votos do Brasil. Sem adversário fica muito fácil, né? O general Teófilo é um cara extremamente preparado, seria um excelente governador, votei nele, mas a estrutura que foi montada para colocar o general Teófilo de última hora como candidato, um cara que é desconhecido, que estava trabalhando na Amazônia, né? Se aposentou do Exército Brasileiro, foi para a reserva e veio para o Ceará colocar o nome dele à disposição, inviabilizou completamente a eleição dele. Hoje a gente tem o nome do Eduardo Girão, que é um cara que tem se destacado, tem o meu nome, tem o nome do Roberto Pessoa, do Gleidson Bezerra, de vários outros atores políticos da oposição, e a gente vai ter condição de formar uma chapa competitiva para dar uma oportunidade para a população cearense para sair desse ciclo, né? Um ciclo que tem feito muito mal ao estado do Ceará, é um ciclo das grandes obras faraônicas, é um ciclo que tem gerado muito escândalo de corrupção, né? Não só esses últimos que a gente viu aí da Covid, né? Do hospital de campanha, etc., mas é um ciclo que tem gerado uma prioridade equivocada. Eu tenho plena certeza que se nós chegarmos ao poder, se o nosso grupo chegar ao poder, a gente vai ter uma segurança pública de muito mais qualidade. A gente vai ter muito mais responsabilidade com as obras públicas. Ninguém vai sair jogando dinheiro como jogaram nesse aquário, como jogaram nos Tatuzões, como jogaram quando compraram uma usina que não serve de nada lá em Barbalha. Então, derramaram o nosso dinheiro no ralo em virtude dessa irresponsabilidade com os gastos. Esse grupo que está no poder hoje, ele tem muita força. Ele monopolizou todo o sistema. Eles têm braços nos órgãos de fiscalização, têm braços no Ministério Público, na Justiça, nos Tribunais de Contas, e por conta disso é que eles fazem, acontecem e não dá nada. Mas um dia a Justiça vem, um dia eles vão ser cobrados, e o que importa é que a gente vai estar montando aí um time capaz de apresentar um projeto para o Estado do Ceará. Nosso foco é esse, seja eu ou qualquer um outro do grupo, a gente vai estar muito fortalecido, vai trabalhar aí com muito ânimo para que a gente possa devolver o Estado do Ceará para o povo cearense.
Exato. Deixa eu te falar, eu te fiz essa pergunta porque realmente foi uma pergunta que muita gente, né, muitos dos que nos acompanham tinham pedido para que a gente fizesse, e aí eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz com essa resposta e que realmente o senhor vem e venha forte para que o Ceará mude e mude para melhor. Outro detalhe é que nós estamos aí trabalhando uma pauta com uma entrevista também, uma live com o que o senhor citou, o senador Eduardo Girão. Possivelmente será a nossa próxima live. Capitão, o senhor acredita no Brasil? Vai às ruas no momento adequado, quando ele se manifesta, ele tem um poder que nem ele sabe, né? O povo brasileiro já se manifestou e impeachmentou 2 presidentes da República, o povo brasileiro já se manifestou e conseguiu mais democracia. Então, eu acredito mais na nação brasileira. A gente tem que parar com essa história de discurso de que o Brasil é o país do futuro, tem que ser o país do presente. Eu acho que esse ano a gente vai ter, ao final do ano, números que vão impressionar positivamente por conta da economia. A gente estava num caminho muito bem traçado, mas essa pandemia veio para atrapalhar todas as conquistas que estavam sendo traçadas, gerou muito desemprego, mas o povo brasileiro é um povo trabalhador. Eu sou do Nordeste, o nordestino não desiste nunca, né? O nordestino tem essa fama, tem esse ditado, e o povo brasileiro é todo assim, um povo trabalhador, acolhedor. Nós temos um potencial turístico gigantesco, um potencial gerador de energia gigantesco. Tem muita coisa que, se explorada de forma sustentável, vai gerar grandes riquezas para o Brasil, e eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. Essa questão da grande mídia bater muito no presidente da República e o STF também e tal, isso não provoca também toda essa reação do povo de estar do lado dele e possivelmente ser um forte candidato para a reeleição de 2022? Eu acho que a imprensa ainda não entendeu isso, né? Eu acho que o povo que quer tirar o presidente do poder não entendeu que, quando batem de forma exagerada, focada só no presidente, você vê, só para citar um exemplo aqui, o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro foi flagrado esse final de semana num barzinho com o microfone na mão, cantando um samba ao redor de várias pessoas sem máscara, tomando uma cervejinha e tal. E não foi essa repercussão toda na mídia, ou foi? Se o Bolsonaro tivesse feito isso, meu irmão, era matéria para uma semana de porrada na mídia. Então, isso faz com que a população perceba, mas peraí, por que com o presidente o negócio é tão pesado e com outras autoridades não é tanto? Não há essa crítica. Então, essa falta de critério, essa falta de coerência é que acaba ajudando o presidente. Eu acredito sim que ele é um forte candidato. A última pesquisa que saiu mostrou uma polarização grande entre o presidente Bolsonaro e o Lula. Os dois aí com mais de 30%, o terceiro colocado com 5%. Né? Então, isso demonstra que essa polarização vai gerar aí provavelmente um segundo turno, e nesse segundo turno a população vai escolher entre o passado e entre o presente, né? Se querem voltar aí para o tempo do mensalão, se querem voltar para o tempo da corrupção generalizada, e tem muita gente grande querendo isso. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que querem voltar à situação do passado. Então a população vai ter como escolher isso. Eu acho que há uma possibilidade, inclusive, do Ciro desistir da candidatura, né? Quando ele chegar a 5%, daqui a pouco, se ele não desistir, ele chega a 1% e a vergonha vai ser maior. Então, acho que ele acaba desistindo da candidatura para Tá não por passar uma aí. vergonha maior. Ele é muito pragmático, ele é muito estrategista. Quando ele vê que o barco está furado e ele vai morrer afogado, ele já se agarra no Lula, já começa a elogiar o Lula. Não duvidem, anotem, gravem essa live que a gente está fazendo, porque se daqui a um ano o Ciro estiver elogiando o Lula, vocês não dá aqui um ministério, vem para o meu lado, vamos administrar junto. Ele já estava elogiando o Bolsonaro há muito tempo. Então, ele é pragmático, ele quer estar perto de quem dá alguma coisa para ele.
Ele fez isso com o Tasso, quando o Tasso era governador, se aproximou do Tasso, o Tasso atendeu as demandas dele, o Tasso era mil maravilhas. No dia que o Tasso rompeu com ele veio a público dizer que presenciou o dia que o Tasso determinou que matassem policiais. Chamou o Tasso de assassino. Aí agora voltou a ser amigo do Tasso, está elogiando o Tasso. Mas se o Tasso for candidato a presidente e ele não conseguir, o Tasso vai virar um demônio novamente. Então, é isso, né? Os Ferreira Gomes acham que estão no final de ciclo e o Ciro tem que se tocar, tomar um chá de Simancol e desistir da candidatura, que é o melhor que ele faz. O que falta para ali na Câmara, na CCJ, votarem a questão da volta da prisão em segunda instância? Olha, falta ser pautado, né? Esse projeto já deveria ter sido pautado. Na hora que for pautado, tem alguns projetos que o resultado da votação as autoridades já sabem, certo? Então, não coloca em votação porque sabe o resultado que vai ter. Uma votação dessa não tem como a gente não aprovar. Colocou em pauta, mesmo aqueles deputados que não querem que aprove, eles vão ficar com medo da opinião pública, vão acabar votando a favor dessa questão da prisão após a condenação em segunda instância. Então, a questão é só colocar em pauta. Esse e vários outros projetos. Nós estamos vendo aqui muitos que estão nos acompanhando, né? Dizendo nosso governador, nosso futuro governador, nosso futuro governador. Caso o senador Eduardo Girão saia para governador, o senhor pode também concorrer ou pode seguir para senador? Não há a menor possibilidade de eu e o Eduardo Girão rompermos e os dois serem candidatos a governador. A gente tem não só uma amizade muito grande, mas uma afinidade, um respeito muito grande um pelo outro. Sendo o Eduardo Girão candidato a governador, eu não concorro a governador, vou apoiar a candidatura dele. Eu acho que, sendo o capitão Wagner candidato também, a mesma coisa acontece. A recíproca, acredito, seja verdadeira. Eu confesso que o meu desejo, né, e o meu desejo não é soberano, o meu desejo seria concorrer ao governo do Estado. Mas, além do meu desejo, existe toda uma série de fatores, né? Questão partidária, questão de tempo de TV. A pesquisa vai avaliar, o senador Eduardo Girão é menos conhecido do que eu, tem uma rejeição menor do que a mim, então tudo isso vai ser avaliado no momento correto e a gente vai tomar uma decisão com muita responsabilidade, como foi em 2018. Em 2018, ninguém acreditava na eleição do Girão, porque a gente ia enfrentar o presidente do Senado, nada mais, nada menos que o presidente do Senado. Sim. E o resultado todo mundo conhece. Então, fazendo as coisas com paciência, com fé em Deus, com planejamento, a coisa acontece. Com certeza. Deputado, Vossa Excelência tem olhado também para projetos na área da educação? Nós sabemos que a área da educação, embora se alarde que o Ceará tem uma ótima indicação na área da educação e tal, para a formação, né, dos jovens, dos adolescentes e tal, mas a gente sabe que a coisa não é tão boa assim. E no resto do Brasil também, o senhor é um deputado federal, como é que o senhor tem algum projeto voltado também para essa área da educação? Ou tem olhado ali alguns outros colegas que têm algum projeto significativo para a área da educação? Olha, o que a gente viu foi que, desde os governos de esquerda até hoje, com a implementação de alguns mecanismos de gerar recursos para o município a partir de boas notas dos alunos, muita maquiagem tem sido realizada no Ceará. Isso acontece com muita intensidade. Quem conhece aí as prefeituras e as escolas sabe que muitas vezes o professor é obrigado a aprovar o aluno para que mais recursos venham do Ministério da Educação para aquela cidade. Então a gente precisa mudar esse tipo de mecanismo para que o recurso chegue sim, mas não chegue de forma fraudulenta como acontece, infelizmente, nos momentos atuais. Eu acho que a educação de qualidade ela envolve uma série de fatores, desde um professor qualificado corretamente, desde um plano de ensino, né, um currículo, uma grade curricular que, sem dúvida, seja voltada para formar o aluno com qualidade. Eu acho que essa história de estar discutindo partido político em escola não é o caminho. Eu acho que você pode falar até da história da política, mas está dizendo que o partido A, o partido B, o partido C, a esquerda, a direita,
que são corretas, não é o ambiente mais adequado para isso, né? A criança do seu caráter como um todo, então não é o local mais adequado, né? Então a educação é extremamente importante, eu sou educador, eu estou em sala de aula constantemente, né? E eu acredito que a educação é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, especialmente nesse momento, e a gente tem que lembrar o quanto a gente tem perdido espaços no mercado de trabalho, as pessoas precisam estar mais qualificadas na área tecnológica, os novos empregos oferecem oportunidades, não necessariamente vai ser um emprego, pode ser uma oportunidade de você ter uma renda própria. Então, os jovens precisam estar preparados para esse novo mercado de trabalho e eu acho que a gente tem que se reinventar nesse tocante, dando aí aos nossos jovens capacidade de competir no mercado. Sem dúvida, até porque pela educação e a juventude é o futuro do país, né? Deputado, excelente está o nosso papo. Eu agradeço demais. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu sei que o senhor tem compromisso. Eu acho que a gente prolongou um pouco. Espero ter oportunidade da gente poder fazer novas entrevistas com Vossa Excelência. Muito obrigado de coração mesmo por ter aceitado. E se o senhor puder falar alguma coisa, né, principalmente para os seus eleitores e tal, eu já de antemão lhe agradeço muito. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, né? Para mim é uma alegria muito grande poder bater esse papo, tocar em vários assuntos aqui importantes, interessantes, dizer para todo mundo que está nos assistindo que a gente vai ter muita coisa ainda para discutir. Só para o cidadão que perguntou agora há pouco em relação à questão dos deputados terem superfaturado tratores destinados aos municípios. Cuidado que a informação que a mídia passa nem sempre corresponde com a realidade. Primeiro que deputado não faz licitação. Quem faz licitação é o município, é o governo estadual ou a União. Então o deputado não tem como ter superfaturado. Se alguém superfaturou, foi quem fez a licitação. Então é importante que a gente tenha cuidado com as informações para a gente não ficar Ótimo fazendo isso. esclarecimento. Seria uma pergunta que eu ia fazer, mas como o tempo está corrido, mas foi ótimo o senhor colocar. E a gente não tem medo de nenhuma pergunta, não. A gente está aqui à disposição. Então, agradecer a audiência, dar um abraço em todo mundo que está nos assistindo e dizer que essa semana a gente vai ter live pancada aí para alguns assuntos interessantes. Abraço grande, que Deus abençoe. Prazer. Muito obrigado pela atenção, deputado. Que Vossa Excelência tenha muito sucesso e que dê tudo certo nos projetos. Amém. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram assistindo. Eu acho que foi bastante positivo, né, o nosso papo com o deputado Wagner, capitão Wagner, e quem sabe, né, se ele vai mesmo candidato ali ao governo do estado, mas os projetos que ele tem apresentado têm sido de grande valia para a sociedade cearense como um todo, e para a sociedade brasileira como um todo, né? Eu agradeço a atenção de todos. O pessoal está falando algumas coisas aqui, deixa eu ver. Silvane, Mary, pior além de estar morrendo por conta do Covid, e os demais tirando a vida das pessoas brutalmente. É complicado mesmo. O Centro Olímpico ao lado e tal. Eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês. A entrega de hospital, Limoeiro não vai deixar o povo, né, babando não, capitão e tal e tal. Pois é. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Desejo sucesso a todos, saúde, cuidado, né? Que esse vírus aí não é brincadeira. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.